Boa noite, irmãos. Glória a Deus por cada um de vocês estarem aqui, aptos, prontos e sedentos para ouvir a palavra de Deus. Nós vamos dar continuidade aos nossos estudos do que se referem ao alicerce bíblico. E é muito importante que você esteja aqui prestando atenção na palavra, com o coração aberto e sabendo que a palavra, a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus, e isso é muito importante para o nosso crescimento cristão. Nós estamos numa série, o pastor Hélio Piovesan está fazendo uma série de estudos, e hoje o tema é graça. E eu, assim, sugiro fortemente que vocês possam ouvir essa palavra, se possível, passar para frente essa palavra, porque antigamente era tão difícil, né, irmãos? A gente tinha que anotar, que falar do nosso jeito, agora não, pega, encaminha o vídeo, esses vídeos eles estão disponíveis no site www.igrejadeInterlagos.com.br e vocês vão ver os vídeos anteriores, os estudos que têm sido de grande valia para nós. Então, irmãos, estejam com seus caderninhos, com a caneta, para que possamos aprender hoje à noite sobre a palavra de Deus, e hoje o tema é graça. É um tema muito importante, porque atrás desse tema nós vamos ter muitos ensinamentos, irmãos, falar sobre a graça de Deus. Amém? Vamos estar em oração. Senhor Jesus, nós te agradecemos e te engrandecemos, Pai. Querido Deus, que nós possamos, Senhor, nos apropriar desta palavra, Pai, e que ela possa surtir efeito em nossas vidas, Senhor. Pai, nos dispomos aos teus pés nessa hora, Senhor, para que tu possas transformar os nossos corações. Nós agradecemos por essa palavra, agradecemos, Senhor Deus, pela tua igreja, Senhor Deus, que está sendo edificada nesta hora, Pai. Te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão. Amém. Amém. Muito bom. Se você chegou neste vídeo e saiba que nós somos uma igreja evangélica, né? Estamos aqui em São Paulo, perto do Autódromo de Interlagos, e você é nosso convidado. Se você entrar lá no www.igrejadeinterlagos.com.br, lá você vai encontrar os nossos horários. Desse lado aqui você vai encontrar os nossos horários. E aqui em cima você vai ter um botãozinho. Esse botãozinho é ao vivo. Aí você dá uma olhadinha ali no horário. Se tiver naquele horário, você aperta o botãozinho aqui em cima, você vai entrar nos cultos e nos estudos. Temos também um canal no YouTube, que é a Igreja de Interlagos. Lá também temos todos os nossos vídeos, está tudo lá. Tá bom? Seja bem-vindo. Bom, eu estou fazendo uma série de estudos sobre salvação, né? Então, esse é a quinta e última parte, tá bom? Nós temos feito esses estudos sobre doutrinas básicas. Então, o objetivo aqui é trazer informação para você poder anotar, você pegar sua Bíblia, procura ter sempre uma caneta ou um lápis colorido para você grifar alguns versículos, fazer anotações no rodapé da sua Bíblia, é muito importante, para que você se lembre depois, na hora que você estiver pregando o Evangelho, trazendo a palavra, até mesmo lendo, querendo se lembrar de alguma coisa, você possa fazer isso na sua Bíblia, né? É muito bom. Bíblia, na realidade, a gente tem que ter assim várias Bíblias, né?
essa Bíblia aqui tem letra pequena, aí vai para uma letra grande. Ah, essa daqui tem estudo bíblico, ah, então vai. Essa daqui, as palavras de Jesus estão escritas em vermelho, ah, beleza. E assim vai. Tem várias Bíblias mesmo, é assim que funciona. O meu filho é um colecionador de Bíblias, ele tem um monte delas. Tudo quanto é tipo de Bíblia. Bom, mas é isso. Vamos falar sobre a graça, que é um subtema da salvação, né? É um subtema da salvação e hoje a gente vai falar bastante sobre a graça, porém eu vou dar uma ênfase a um aspecto pouco conversado sobre a graça, tá bom? Nós sabemos o que é graça, né? Daqui a pouco eu vou falar mais um pouquinho sobre os significados da graça e aí você vai poder, inclusive, anotar. Se você quiser, é bom fazer essas anotações, né? Então, só lembrando aqui o que nós falamos nos últimos estudos que nós fizemos. Então, vou colocar aqui só um prólogo do que nós já falamos, ou o porquê que eu estou falando sobre salvação, né? A obra de Cristo diz respeito à salvação, com certeza, né? Todo mundo sabe disso, né? Qualquer pessoa que se achega ao Evangelho de Cristo, a primeira coisa que ele vai saber é da existência da salvação. Cristo salva. É assim que funciona. Mas salva do quê? O que Jesus salva? Por quê? Nós precisamos entender, então, por que nós somos salvos. Salvos do quê? Hoje eu não vou tratar sobre isso, mas você já tem lá a parte 1, parte 2, parte 3 desses estudos, você vai estudar lá sobre a salvação. Então, a Bíblia, ela é o nosso manual, né? É aquela que nos dá o conhecimento sobre a obra de Cristo. Nós não conhecemos a obra de Cristo através de uma religião ou de algo contado por alguém. Nós conhecemos a obra de Cristo através dos relatos bíblicos. Mas quem garante que a Bíblia ela foi realmente escrita de uma maneira confiável e tal? Sim, nós cremos que ela foi escrita de uma maneira confiável por homens que presenciaram a obra de Cristo e foram dirigidos por Deus. Mas por quê? Porque a gente, ao ler toda a Bíblia, todo o Novo Testamento, você não percebe contradições doutrinárias. Do tipo assim, um apóstolo vai lá, falou uma coisa, o outro falou outra. Percebe? Não existe essa contradição. Então a gente percebe que o espírito, ou seja, as ideias, elas foram direcionadas por algo maior. Porque senão as ideias entrariam em conflito. Então essa é uma das razões porque nós cremos que a Bíblia ela é confiável. Ela é a nossa, vamos dizer assim, o nosso manual, é aquilo que nos dá conhecimento para entendermos a obra de Cristo, a obra redentora de Cristo, a obra salvadora de Cristo, né? Então, a Bíblia, ela nos mostra que o Senhor Jesus foi pregado numa cruz e que a sua morte, ela teve um efeito espiritual muito importante. E aquela morte, ela foi uma morte expiatória. E até a gente ouve sempre falar que o Senhor Jesus comprou, né? Comprou-nos. Nos comprou a salvação. E aí fica essa pergunta, mas do quê? Do que ele comprou? Salvação do quê? Eu tenho falado isso diversas vezes. Eu estou falando um pouquinho meio assim, porque eu mordi a língua aqui no fundo, e às vezes ela dói um pouquinho, tá? Mas por isso que eu estou retendo um pouquinho o jeito de falar. Então, nós vamos perceber o seguinte, que a obra de Jesus, ela é uma obra que perpassa, né? Ela atravessa o mundo espiritual. Ela organiza a nossa vida espiritual. Antes de Jesus, nós tínhamos o Velho Testamento. O homem estava sob a lei do Velho Testamento, a lei mosaica. Tá certo? Aí vem Jesus e nos retira desta lei.
ele tira a nossa, vamos dizer assim, a nossa jurisdição, ele nos tira dessa jurisdição legal do Velho Testamento e nos coloca sob uma nova jurisdição, que é a jurisdição de Cristo, né? Então, por isso que ele nos salva. A jurisdição do Velho Testamento prometia para nós que se nós não cumpríssemos toda a lei, nós seríamos amaldiçoados, nós seríamos mortos, né? Aí vem Jesus e fala assim, bom, eu quero tirar o homem dessa maldição, porque o homem não consegue cumprir toda a lei. Então Jesus, né, de uma maneira maravilhosa, ele vai lá e nos dá uma nova condição legal. Quando eu falo uma condição legal, eu falo nas questões espirituais, né, mesmo. Se você for ler o livro de Hebreus, você vai perceber que existe um sacerdócio, chamado sacerdócio de Melquisedeque, né? A gente não sabe quem é direito esse Melquisedeque, mas a gente sabe que nós estávamos, que Jesus, ele cumpriu a sua obra sob esta ordem de Melquisedeque, essas regras de Melquisedeque, né? E Jesus nos tira dessa regra e nos passa para a regra dele, para a jurisdição dele. Muito bem. Então, quando nós aprendemos as coisas do cristianismo, nós precisamos ter esses detalhes na nossa mente. Por isso que eu tenho batido bastante nessa tecla de terça-feira, que é para ficar gravado aí na sua cabeça, né? Para você entender bem, que você tenha uma resposta rápida, que você conheça bem a palavra, né? Para que você tenha uma resposta rápida, né? Então, a gente vai fazer esse estudo agora sobre a graça, né? A graça, então, é o nosso quinto estudo. E eu vou falar um pouquinho de um aspecto, vou falar um pouco mais de um aspecto muito importante sobre a graça, que é pouco conhecido, é pouco utilizado, tá certo? E nós precisamos conhecer bem isso daí. É mais ou menos assim, né? Se eu não entender bem a graça, é como se eu estivesse dentro de uma Ferrari sem combustível, né? Não vai adiantar nada. Você está dentro da salvação de Jesus, que é a coisa mais incrível que tem, mas você não sabe exatamente o que é a salvação. É como se você estivesse numa Ferrari, que é o melhor carro do mundo, né? Mas sem combustível. Não dá para andar, percebe? Então, para você andar dentro do Evangelho, você precisa conhecer o Evangelho. Senão vira uma religião, mais uma religião. Aí você cumpre ali determinadas regrinhas, tal, pronto, eu estou bem, está feito. Tal. Não é essa a proposta do Evangelho. A proposta do Evangelho é que você seja uma pessoa totalmente transformada. Uma pessoa totalmente diferente do comum, diferente do mundo, diferente do passado. E agora você está num novo, vamos dizer assim, num novo contexto. Então, nós vamos falar sobre a graça. Antes da gente começar a falar sobre a graça, eu quero ler um texto. Vamos ler lá, Efésios capítulo 2, de 1 a 10. Aqui tem algumas coisas interessantes. Eu vou colocar aqui na tela para você. Espera só um minutinho. E eu vou colocar aqui. Vamos lá. Pronto. Então tá, você deve estar recebendo aí o texto, né? Deve estar vendo o texto aí. Então tá lá, vamos para Efésios, aqui, capítulo 2, e vamos ler. Aqui é um texto de Paulo, né? Falando para os Efésios, para a igreja de Éfeso, né? E esse texto de 1 a 10, ele é muito importante porque ele define para o povo cristão o que é a nossa vivência com Deus. Percebe? Antes disso, vamos imaginar assim, o povo judeu sabia da existência de Cristo, o povo daquela região sabia da existência de Cristo, eles amaram a ideia da morte de Cristo, eles se converteram. Mas
E a vida? Como é que a vida continua? Eu estou agora com essa nova crença, eu estou vivendo esse amor que Cristo nos deu, mas como é a vida? Então, Paulo usa esses textos para, vamos dizer assim, orientar a vivência das pessoas. Então, vamos lá. Ele está falando aqui da graça, né? A graça, que daqui a pouco a gente vai definir e você vai ver que interessante. E Efésios ele fala assim: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então tá aí, um belíssimo texto, um texto icônico até, né? É um texto muito marcante da obra de Paulo, né, da vida de Paulo. Então tem alguns mistérios aqui nesse texto que a gente precisa, de certa forma, falar. Né? Tem muita coisa aqui que não se entende bem. Né? As pessoas, quando leem, não entendem muito bem sobre isso. Alguns precisam mesmo de ajuda para entender exatamente o que aconteceu. Olha, quando ele fala assim, e vos vivificou, ele está falando aqui para uma igreja, normalmente, só vou tirar um minutinho, mas eu já volto ao texto, tá? Paulo aqui, quando Paulo saiu para pregar o evangelho ali na região da Europa, a Europa, do Oriente Médio e Europa, né? Paulo, ele fazia as andanças dele, e ele sempre se chegava a uma sinagoga. Então, Paulo, pelo fato dele ser judeu e ele conhecer bem a lei, então ele aproveitava a fama dele, o jeito dele, a conversa dele, a língua que ele falava, ele aproveitava para pregar o evangelho para judeus e, por consequência, para os gentios do entorno. Foi assim que foi fundado as primeiras igrejas. Elas foram fundadas nesse contexto. Então, quando a gente lê esse texto aqui, a gente tem que ler como sendo Paulo falando para pessoas desse contexto, gentios e judeus. Ele não está falando só para judeus, ele está falando para gentios e judeus. Judeu e não judeu. Então, quando Paulo fala, ele fala de uma forma para que estes dois entendam bem o que ele está falando. E tem um lance muito legal nesse texto aqui que eu vou mostrar para vocês. Quer ver? Peraí aqui. Sou meio lerdo. Bom, tá aí. Primeira coisa. Então você imagina um judeu ouvindo isso aqui, ó. A primeira frase. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Imagina um judeu, considerado judeu, cara bom mesmo, cumpridor da lei, e Paulo falou assim, você está morto em ofensa e pecado. Percebe? Ofensas e pecados. Ele está falando isso para um judeu. E está falando isso para um gentio. Em que noutro tempo, lá no Velho Testamento, andaste segundo o curso deste mundo. Por quê? Porque quem é
de quem é o mundo, senão de Jeová? Percebe? O mundo, Jeová falou assim, Jeová disse que dele é o mundo. Né? Segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Quem é o príncipe das potestades do ar? Ele está falando de diabo, demônio aqui? Não. Ele está falando de um príncipe. Percebe? Algo importante. Potestade é potência, tá? Potência espiritual. Segundo o príncipe das potestades do ar. Segundo o príncipe do mundo espiritual. É isso que ele está falando aqui. E do espírito que opera nos filhos da desobediência. Ou seja, ele está chamando aqui Jeová de desobediente. Entre os quais todos nós antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Agora ele está falando aqui, ó. Ele está falando aqui nesse momento para quem? Para gentio. Tá vendo? A gente vivia lá de qualquer jeito, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos. Era para os natureza filhos da ira. Por que filhos da ira? O que significa filhos da ira? Aquele que não obedece à lei mosaica, ele é amaldiçoado. Deu para entender? Éramos por natureza filhos da ira, daquele que tem raiva, daquele que tem ódio. Percebe? Como os outros também. Que outros? Os judeus. Mas Deus, eu estou falando aqui, gente, da minha interpretação, não é necessariamente uma interpretação teológica, tá? Então, deixar isso bem claro, né? Isso aí é uma maneira como eu enxergo, como eu vejo, tá? Mas não é necessariamente teológico isso, tá? Muito bem, mas Deus que é riquíssimo em misericórdia, ele já está falando de outro Deus, está falando do Pai, ele está falando daquele que mandou a Cristo, aquele que disponibilizou o Filho. Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, ele nos amou dando o seu Filho. Estando nós mortos em nossas ofensas, e nos vivificou juntamente com Cristo. Ou seja, a morte, ela era o nosso destino. Nós tínhamos por destino a morte por causa das ofensas. Lembra que eu falei para vocês alguns dias atrás? Eu falei assim, olha, a morte ela foi criada para abrigar aqueles que pecam. Por isso que Jesus, ele não pôde ficar na morte, porque Jesus não morreu. Então, esse Deus, que é riquíssimo em misericórdia, ele foi lá e falou assim, não, Jesus não pode ficar aqui. Ele vai ter que sair da morte, porque a morte não é para ele, ele não pecou, como é que ele morreu? Ele teve que ressuscitar, ele ressuscitou juntamente com ele. E nós que somos crentes em Cristo, como a gente já estudou diversas vezes, nós somos crentes em Cristo, por causa da nossa crença, ele nos ressuscita também. Lembra do batismo? Dá uma olhada lá em Romanos 6, você vai entender um pouquinho sobre a questão da ressurreição, quando você é selado no batismo. E aí você é ressuscitado com Cristo. E nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar em lugares celestiais. Ou seja, eu passei da morte para a vida. Os lugares celestiais que ele está falando aqui é a vida. É a nossa vida. A vida em Cristo. Com Cristo. Nós saímos da morte. Nós saímos daquele lugar que foi criado para aqueles que pecam. Que é a morte. E nós somos colocados na vida, que é o lugar celestial. Para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça. Aqui é quem começa o nosso assunto. Pela sua benignidade,
para conosco em Cristo Jesus. Então, existe uma graça, que a gente vai entender daqui a pouco o que é, né? Que ela é rica, é abundante em riqueza, né? Porque pela graça sois salvos. Ó, por causa dessa graça nós somos salvos. Ah, mas como que eu chego à graça? Por meio da fé. A fé em Cristo. Lembra lá? João capítulo 1, verso 12. Né? Aqueles que creem no Filho, né, em seu nome, têm o poder de se tornar filho. Isto não vem de vós, ou seja, não fomos nós que criamos isso, é dom. Dom significa dádiva. Isso é uma doação de Deus. Isso é uma dádiva, algo que Deus quer nos dar. Isso que significa a palavra dom. Toma cuidado para não confundir essa palavra dom. Por exemplo, você pega lá, uma pessoa tem uma capacidade musical muito grande. A gente chama, puxa vida, esse cara tem o dom da música. Né? Você já viu esse termo antes, né? Mas não é esse termo aqui. Esse dom aqui é de dádiva de Deus. É a vontade de Deus tem em dar para a gente. Tá bom? Não vem das obras para que ninguém se glorie. Então você não consegue a graça de Deus por obras. Não adianta. Você pode fazer o seguinte. Você pode montar uma empresa e se tornar o homem mais rico do mundo. Como tem aí uma meia dúzia que são os mais ricos do mundo. Aí você pega todo o seu dinheiro. Imagina lá, 250 bilhões de dólares. Aí você fala assim, eu vou abrir centenas de creches, escolas na África, e eu vou montar hospitais na África, percebe? E aí eu vou ser reconhecido como um homem bom. Você pode fazer o que você quiser, meu querido. Mas não por esse motivo você chega a Deus. Não é por esse motivo. Tá certo? Ou seja, não há glória em se achegar ao céu pelas obras. Teve um pregador do passado que diz assim, você pode atravessar o oceano, é mais fácil você atravessar o Oceano Atlântico num barquinho de papel do que se achegar aos céus pelas obras. Bom? Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Esse versículo 10 a gente vai ser motivo de uma pregação inteira ainda para vocês, né? Então não vou discutir o versículo 10, não. Então tá aí, queridos. Um dos versículos mais importantes aqui que Paulo nos ensina é que nós fomos vivificados com Cristo pela graça. Pela graça. Pela graça vocês são salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, é dádiva de Deus. E também não adianta você fazer obra nenhuma, porque isso não vai te levar para o céu. Tá certo? Então tá aí. Um dos textos icônicos de Paulo, falando sobre a graça, né? Então, a graça, gente, nós precisamos entender bem o que significa a graça. Graça é a disposição de Deus em nos aceitar. Né? O nosso Pai, ele não tem obrigação nenhuma de nos aceitar. Nenhuma. Por quê? Porque nós somos carne, nós somos pecado, nós somos maldade, a natureza humana é má continuamente. Né? Nós não conseguimos melhorar. Tem algumas religiões que falam assim, não, que o homem evoluiu. Evoluiu nada. Pecava-se com adultério há 4.000 anos atrás, peca-se com adultério ainda hoje. Falava-se mentira há 4.000 anos atrás, fala-se mentira ainda hoje. Então qual é a evolução que nós tivemos? Zero. Tivemos uma evolução tecnológica, é outra história. Mas o coração humano, a idoneidade, a índole humana, não.
nós somos iguais. Se você pegar um homem de 4.000 anos atrás e colocar aqui do meu lado, ele vai ser tão perverso quanto eu. Percebe? Talvez eu serei um pouco mais perverso porque eu adquiri conhecimento. Tá certo? Então é isso. Não tem essa, nós somos podres. Nós precisamos da obra de Cristo. Não existe um só que faça o bem. Não existe. A Bíblia já fala, está lá em Romanos capítulo 4. Ninguém é capaz de fazer o bem. Não é? Mas quando eu me converto e aceito o Senhor Jesus, a obra de Cristo passa a ter repercussão dentro de mim. Né? Mas vamos lá. Vamos definição de graça. Graça é a disponibilidade que Deus tem em me perdoar. Mas não é só isso. A graça ela tem alguns componentes importantes que a gente deve discutir. Uma delas é, por causa da graça somos salvos. Por causa da bondade de Deus, então a graça passa a ser bondade. Percebe? Então, a graça de Deus é a bondade de Deus a meu favor. A graça provoca a salvação. Ela produz salvação. Então, eu posso dizer que a salvação é um componente da graça. Ou a graça é um componente da salvação. Né? Ela também pode ser considerada como um presente não merecido. Eu não mereço o amor de Deus. Por quê? Porque eu sou mau. Está lá, que a gente acabou de ler, né? E nos vivificou, estando nós mortos em ofensas e pecados. Éramos maus, péssimos, perversos. Mas agora Deus nos dá esse perdão de pecados. Então, graça pode ser considerado perdão de pecados. Eu não estou falando dos pecados da carne, estou falando dos pecados do Velho Testamento. Os pecados da carne, eles são... eles, vamos dizer assim, os pecados da nossa carne, o Espírito Santo vai nos ensinar a desvencilhar deles. O Espírito Santo é aquele que nos ensina a vencer a carne. Mas o perdão de pecados é pelo sangue de Cristo, pela obra de Cristo, pelo fato dele ter morrido sem pecado. Ou seja, sem ter feito nada contra a lei de Moisés. Então Jesus morre na cruz e desfaz a lei. A gente já estudou isso daí. Muito bem. Agora tem uma outra definição que é muito importante. Já tem uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos há algum tempo, há uns 10, 15 anos atrás, perguntando para os irmãos de uma igreja qual era o significado da graça. E eles falaram bem, mas muito poucos entenderam o que a graça ela é o poder de Deus também. Né? O que dá poder para Deus, no que diz respeito ao homem, é justamente a graça. Ou seja, eu tenho que olhar para Deus como sendo um Deus poderoso, mas poderoso em me aceitar. Então ele tem um poder, e esse poder se chama graça. Percebe? Então vamos lá. Existe mais uma definição para a graça, o poder de Deus. Vamos abrir lá em 2 Coríntios capítulo 12, verso 9. 2 Coríntios capítulo 12, verso 9. Então vamos lá, 2 Coríntios 12. Olha lá. E disse-me, a minha graça te basta. Isso quando ele estava conversando com Paulo, né? A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Só até aqui. Ou seja, a graça como sinônimo de poder. Percebe? Ou seja, a minha graça te basta. Eu te dou a graça. E aí você vai aperfeiçoar o meu poder na sua fraqueza. Percebe? Então é muito sutil esse texto, né? Então aqui a fraqueza significa incapacidade.
nesse momento aqui. Nesse momento, Paulo ele é incapaz. Nós somos incapazes. Então a graça aqui ela soa como um poder aperfeiçoador. Perfeito? Ou seja, a graça ela é perdão de pecados. A graça é salvação. A graça é um presente imerecido. A graça é o amor de Deus. Ou seja, quando eu te dou a minha graça, aquilo que eu sou vai se aperfeiçoar em você por causa da sua fraqueza. Entenderam? Vamos ver 2 Pedro. 2 Pedro 1, de 2 a 3, versos 2 e 3. Então vamos lá. 1, 2 e 3. Graça e paz vos sejam multiplicados pelo conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude. Então, a graça e a paz, ela é vista como o seu divino poder. Percebe? Então, mais uma vez, a graça é tratada como um divino poder. Pedro afirma que todos os recursos ou habilidades necessárias para eu viver uma vida santa e temente a Deus estão disponíveis pelo revestimento de poder da graça. Percebe? Então, é muito importante você saber disso. Como é que você vai aperfeiçoar as suas incapacidades diante de Deus? De que maneira isso é possível? Vou parar aqui. Percebe? Às vezes a gente fica pensando assim, mas será que eu sou mesmo? Será que eu faço tanta coisa errada? Eu sou tão ruim, eu faço tanta coisa que não vale a pena. Será que Deus ainda me ama? Será que eu ainda tenho chance? Claro que tem. Todos nós temos a chance. O tempo inteiro. E outra, você quer largar seus pecadinhos, os seus amores, a sua carne? Você quer largar? Está lá disponível para você. Você vai lá na prateleira divina e fala, Deus, eu estou precisando disso aqui, dá aqui para mim. Tá certo? Deus, eu preciso parar de mentir. Dá aqui a sua graça para eu parar de mentir. Deus, eu sou um cara perverso, eu sou um mau, eu penso coisa errada, eu tenho medo. Senhor, dá aqui da sua graça para eu parar de pensar em coisa errada. E assim vai. Percebe? Eu estou aqui falando de uma maneira simplória até, né? Que é para a gente poder entender que você tem um poder disponível para você. Né? Em João mesmo fala isso, né? E deu-lhes o poder de serem feitos filhos aqueles que creem no seu nome. Então a graça aqui, ela soa como um poder. Você tem isso. Está disponível para você. O que você não pode é ficar se olhando e achando que você nunca vai ter jeito, nunca vai ter jeito. Está errado esse pensamento. Nós temos que ser otimistas. Temos que olhar, puxa, Deus está ao meu favor. Eu tenho a graça de Deus ao meu favor. Eu tenho o poder de Deus ao meu favor. Está distribuído. Eu tenho que ser mais otimista e olhar e falar assim, Deus, quando o Senhor quiser, manda brasa porque eu estou precisando. Percebe? É assim que funciona. É assim que Deus quer que a nossa vida seja. Então, a gente já sabe que esse poder, né? Voltando aqui, só terminando de Pedro, né? Então, Pedro afirma que todos os recursos e habilidades necessárias para que a gente possa viver uma vida santa e temente a Deus estão disponíveis. Está lá, prontinho para você usar. Prontinho para você pegar. Percebe? Está disponível.
Isso vem com um bônus. Sabe qual é o bônus? O bônus se chama Espírito Santo. Isso é maravilhoso. Né? Percebe? Está disponível. Então, pega isso para você. Você tem que pegar. Você tem que se apropriar disso. Entenda bem e vá atrás. Vá em oração. Né? Tenha uma vida de busca, né? De cobrança. Deus, eu estou precisando da sua graça. Eu preciso parar de fazer tal coisa. E Deus vai fazer. Esse poder só pode ser alcançado por meio da fé. A gente já viu isso, né? Já vimos. Então, é necessário que esta face da graça seja bem entendida para que possamos nos apropriar desse poder que está disponível. Basta chegarmos de maneira correta a ele. A palavra grega para graça é charis. Tá? O que significa a palavra charis do grego? Significa dom ou dádiva. Significa benefício, favor. Significa também liberdade. E mais, graça significa influência divina sobre o coração. Percebe? Quando a gente busca Deus, a influência divina vem sobre o nosso coração. Por isso que é importante buscarmos a Deus. E esta influência, ela vai repercutir na sua vida diária, no seu dia a dia. Tem um texto, não sei se vai dar tempo aqui, mas tem um texto que depois vocês podem ler. Queria que vocês lessem com bastante calma. Atos, capítulo 11, de 19 a 30. Ali, no verso 23... vamos ler, vai. É tão interessante que acho que vai dar tempo. Atos 11, 19... Só um minutinho. Partilhar. Atos 11, do 19 ao 30. Vamos ler rapidinho aqui. E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Então você precisa entender esse texto aqui, depois você procura entender o texto aqui, tá? O porquê que ele fala isso. Eu não vou discutir ainda aqui esse versículo, mas vamos entender que eles fugiram e ficaram quietos. É isso que é importante para a gente agora. E havia entre eles alguns homens cíprios e cirenenses, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles. E grande número creu e se converteu ao Senhor. E chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. E aí eles enviaram lá para Antioquia Barnabé. O qual, quando chegou, olha só que interessante, viu a graça de Deus, viu a graça de Deus. E se alegrou e exortou a todos a que permanecessem no Senhor com o propósito de coração. Porque era homem de bem, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Belíssimo texto esse. E partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e achando-o, conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja, e ensinaram muita gente, e em Antioquia foram os discípulos, pela primeira vez, chamados cristãos. E naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia, e levantando-se um deles por nome Agabo, olha aí, um bom nome para o seu filho, hein? Agabo, dava a entender pelo Espírito
que haveria uma grande fome em todo o mundo. E isso aconteceu no templo de Cláudio César. E os discípulos determinaram mandar, cada um conforme que pudesse, socorro aos irmãos que habitavam na Judéia. E o que eles, com efeito, fizeram, enviando os anciões por mão de Barnabé e Saulo. Então aqui existe um fato interessante de Barnabé, que foi justamente esta visão que ele teve. Ele viu a graça de Deus, ele viu o poder de Deus, se alegrou e exortou a todos que permanecessem no Senhor com propósito de coração. Então esse texto aqui é muito bonito, claro. Vou pausar aqui. É um texto muito bonito, né? Mas olha, Barnabé viu a graça. Ele não ouviu sobre a graça, ao contrário, ele viu. E o comportamento externo das pessoas confirmava o revestimento de poder da graça em seus corações. Então, Barnabé, ele não sabia nada de graça, mas ele chegou lá e viu isso acontecer. Aí ele achou aquilo fantástico, maravilhoso. Em Tiago 2,18, esse dá para a gente abrir. Vamos abrir aqui em Tiago 2,18. Ele fala assim: mas dirá alguém, tu tens a fé, eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Então, o sentido da palavra fé aqui, é poder. Percebe? Você tem fé, graça, você tem poder. Em Tiago 2,18, trata de fé e das obras. Sem fé, ou seja, sem crer, não há revestimento de poder, não há graça. Tiago afirma enfaticamente: deixa-me ver as evidências do revestimento de poder que você tem. É isso que ele está falando. Deixa-me ver as evidências, eu quero ver o poder. Né? Esse é o verdadeiro indicador de que recebemos a graça, quando nós cremos. E agora, queridos, eu vou caminhar para o final aqui com algumas informações interessantes para vocês. Vou fazer aqui dar algumas informações para vocês, muito interessantes. Por quê? Porque a graça, ela é uma dádiva. Ela é um dom de Deus. Nós lemos isso lá em Efésios. Né? É dom de Deus, é dádiva. Deus quer dar. Percebe? Imagina você batendo na porta de um sujeito muito rico e falar: o cara abre a porta e fala: toma aqui R$1 milhão para você. Mas mas eu quero te dar R$1 milhão. Pode ficar. É seu. É assim. Deus é desse jeito. Mas o que eu tenho que fazer para você? Não precisa fazer nada. Pega R$1 milhão e vai embora. Não, mas eu preciso fazer alguma coisa para você. Me fala. Então faz o seguinte. Me ajuda aqui que eu vou fazer um negócio aqui. Eu preciso da ajuda de alguém. Então eu vou te ajudar. Percebe? Você não ganhou R$1 milhão porque vai ajudar o cara. Você vai ajudar o cara porque ganhou R$1 milhão. É diferente. Deu para entender a diferença? Essa é a graça. A graça, ela é assim. Expandindo a compreensão sobre a graça, o fato dela ser um dom, então a gente pode dizer que a salvação é um dom da graça. O perdão é um dom da graça. A cura é um dom da graça. É uma dádiva do poder de Deus. A provisão, o dia que você tiver faltando coisas para você sobreviver, quando Deus te der, isso vem da graça, do poder de Deus. Receber a natureza de Deus é um dom da graça. Nós discutimos isso na terça-feira passada. Nós falamos sobre a natureza de Deus em nós. Né? O revestimento de poder que a gente viu lá,
né? Que a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Esse revestimento de poder é graça, é dom da graça. Todas essas coisas são manifestação do seu favor sobre as nossas vidas. O favor de Deus. Deus se manifesta dessa maneira. Tá certo? E cada uma delas não é merecido, eu não mereço, mas Deus quer me dar. Eu ganhei 1 milhão, mas eu não mereço esse 1 milhão, mas é seu, pode pegar. Pai, fica com ele. Eu tenho mais. Quer mais um pouquinho? Quer 2 milhões? Aí te dá 2 milhões. É mais ou menos assim. Eu não mereço. Mas não estou te dando porque você merece. Eu estou te dando porque eu quero dar. Não é por sua causa que você fez alguma coisa por mim. Não. E é assim o amor de Deus. Ele quer nos dar a graça, ele quer nos dar o perdão, ele quer nos dar o seu amor. Não porque a gente merece, não, mas porque ele quer. Está na natureza de Deus essa dádiva. Então, como revestimento de poder, a graça nos dá capacidades. Então, vamos ver as capacidades. Olha que interessante. Nós não tínhamos a capacidade de nos libertar do inferno. A graça foi lá e nos deu essa capacidade. Nós não deveríamos viver em liberdade, porque nós somos pecadores. Mas a graça vai lá e nos dá liberdade. Não podíamos mudar da nossa natureza. Nossa natureza é perversa, é má. Mas a graça vai lá e pá, muda a sua natureza. Põe a natureza dele dentro de você. Não temos a capacidade de viver uma vida santa. Mas a graça vai lá e te capacita. E aí você consegue. Percebe como a graça de Deus, ela é simplesmente maravilhosa. Entendeu? Maravilhosa. Por isso que nós chamamos de graça maravilhosa. Então, irmãos, que esse estudo possa ficar no seu coração. Que você tome atitudes diante de Deus baseado no fato de que Ele quer dar a graça para você. Percebe? É só a gente estender a mão e se apropriar dela. Tá bom? Então, queridos, fica aí esse estudo para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Na próxima semana a gente vai começar uma outra série de estudos. Tá bom? Deus abençoe a todos e que, se você não pegou alguns versículos, né, depois você volta ao vídeo e pega lá. Eu queria pedir para o pastor Valdo assumir aí enquanto eu paro a gravação aqui. Deus abençoe a todos.